Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2026 entra em sua nona temporada, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O comportamento de apostas entre os brasileiros existe desde 1892, quando o Barão de Drummond criou na cidade do Rio de Janeiro o jogo do bicho, com o objetivo de salvar o jardim zoológico de Vila Isabel, o primeiro zoo da cidade, que havia perdido o financiamento do governo após a proclamação da República. Apostar, portanto, faz parte da cultura brasileira, assim como o futebol. Na década de 1920 surgiram os cassinos no Brasil, mas apenas em instâncias climáticas e balneárias. 10 anos depois, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, os cassinos prosperaram com o apoio do governo e da elite do país. No auge desse período, o Brasil contava com mais de 70 cassinos licenciados espalhados pelo seu território. A festa acabou em 30 de abril de 1946, quando o recém-eleito presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o Decreto-Lei 9.215, proibindo permanentemente a exploração dos jogos de azar em todo o território nacional. Em setembro de 1962, a Caixa Econômica Federal lançou a Loteria Federal. Mas foi em 1970 que esses dois fortes vieses da nossa cultura, o hábito da aposta e o futebol, cruzaram seus caminhos. Em maio daquele ano, surgia a loteria esportiva. O modelo prosperou, sobretudo, num período de economia conturbada, marcada aí por altas inflacionárias que contraditoriamente estimulavam os brasileiros a fazerem aquela fezinha em busca de um dinheiro extra ou de um valor que resolvesse a sua vida financeira. O problema é que, historicamente, o brasileiro que queria apostar dependia do deslocamento físico até uma lotérica, ou dependia de mercados informais e marginalizados, como é o caso do jogo do bicho. Com a chegada da internet e a consolidação do ambiente digital, no entanto, somado isso à universalização dos smartphones, um cassino e uma banca de apostas foram colocadas no bolso de cada brasileiro, de cada cidadão brasileiro, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eis então que em 12 de dezembro de 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a lei número 13.756, que criou a categoria de apostas de cota fixa, onde o apostador sabe exatamente quanto ele vai ganhar se acertar o palpite, legalizando dessa forma as apostas esportivas online. Esse foi o embrião das bets no país, as quais foram efetivamente regularizadas ou regulamentadas em dezembro de 2023 com a sanção da Lei Geral das Bets. Os sites de apostas online ou as bets, que é um termo que em inglês significa literalmente aposta, tornaram-se um grande problema social, econômico e também de saúde pública no Brasil. De acordo com o estudo Impacto das Apostas Online, as bets, no endividamento e inadimplência das famílias brasileiras, publicado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, o gasto das famílias brasileiras com apostas online ultrapassou a marca de 30 bilhões por mês, um crescimento de 500% em 3 anos. Estima-se que entre janeiro de 2023 e março de 2026, a inadimplência gerada diretamente pelas apostas
ela retirou 143 bilhões com B de bola eh, do comércio varejista. São recursos que deixaram de ser usados para o consumo de bens, para o consumo de serviços ou para quitar aquelas dívidas tradicionais, como água, luz, etc. A CNC calcula ainda que o fenômeno empurrou cerca de 270 mil famílias para a inadimplência no Brasil. E agora, com o advento da Copa do Mundo de 2026, a maior de todas as Copas, o evento que toca o coração dos brasileiros e mexe com as suas mais profundas paixões. Como que a Copa do Mundo está interferindo no comportamento das apostas? Quais são os canais preferidos? Qual o perfil social mais impactado? E para buscar essas respostas a essas questões, o IBU, Instituto Especializado em Monitoramento e Insights de Consumo, presente há mais de 15 anos no mercado, desenvolveu uma pesquisa para traçar o perfil do apostador brasileiro. E é sobre essa pesquisa que falaremos a partir de agora com a Lígia Mello, diretora de estratégia do IBU. Lígia, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Obrigada, Marco. Obrigada a todo mundo aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí de como é que o brasileiro está vendo essas apostas para a Copa do Mundo. Lígia, primeiramente eu queria saber qual o período de aplicação dessa pesquisa, quantos participantes foram ouvidos e também qual o perfil socioeconômico deles e, por último, qual a metodologia que foi empregada. Então, Marco, a IBU tem um painel proprietário de 700 mil pessoas no Brasil. Então, a gente rodou essa pesquisa no nosso painel. A gente rodou a pesquisa entre o dia 10 e 16 de junho, agora, né, semana passada. A gente falou com 1.120 pessoas. Esse número dá para a gente uma margem de erro super boa, de 2,9%, com 95% de significância. Né? O que isso quer dizer? Que essa amostra representa 95% da percepção do brasileiro, do país, para esse assunto, com uma margem de erro de 2,9%. Né? A gente falou com pessoas acima de 18 anos, como apostas, né? A pessoa precisa ser de maioridade, né? Todos os sexos, de classe social de ABCD. Então, a gente só não tem classe E nessa pesquisa, né? E cobertura de Brasil. Por que a gente não colocou classe E na pesquisa? Porque o período que a gente fez a pesquisa, o público de classe E ele fica muito menos na internet. Né? A gente precisaria de mais dias para poder suprir esse volume de pessoas. Então, a gente excluiu, não foi uma exclusão, um problema, tal, foi mais em termos de prazo mesmo, para a gente não ter um viés de resultado que pudesse prejudicar alguma classe social. Mas a gente faz a representação do censo, né? Então a divisão é essa. Então eu posso te dizer aí que 75% da nossa pesquisa é de classe C para baixo. E a metodologia que foi empregada foi por contato Painel direto? digital. Painel Isso, digital. a gente coloca, a gente faz todo o questionário e daí a gente manda um aviso para essas pessoas que estão na nossa base, perguntando se elas não querem responder a pesquisa para a gente. As pessoas respondem, a gente não remunera o nosso respondente, né? Então ele não ganha aquela R$ 2 ou 5 pontos. E ao final de cada pesquisa, Marco, a gente doa um valor financeiro para alguma ONG, para alguma OCIP. Então a gente ajuda o CIP de cachorro, a gente ajuda, às vezes a gente deposita para ONGs mais conhecidas como Gerando Falcões, enfim, porque a gente acredita que a gente consegue fazer uma boa ação usando o tempo, né, da pessoa que está respondendo a pesquisa para a gente. Sem dúvida, é uma boa ideia. Agora, Lígia, vamos falar um pouquinho já de Copa do Mundo, né? Qual que é o percentual da população brasileira que pretende ou já está realizando as apostas durante a Copa do Mundo? E qual a proporção equivalente desse grupo na população? Então, a pesquisa deu para a gente que 37% dos brasileiros pretende apostar de alguma forma durante a Copa do Mundo. Né? Então, a gente pode colocar de cada 4 brasileiros adultos, no geral, de cada 10 brasileiros adultos, no geral, 4 pretendem apostar de alguma forma. Seja numa bets profissional, seja no bolão da família, seja de alguma forma, né? 4 em cada 10 brasileiros, na proporção do país, pretendem fazer algum tipo de aposta. E posso te contar uma curiosidade, Marco? Esse número cai um pouquinho quando a gente fala dos homens. Os homens vão apostar 34%. As mulheres Então, são dessa mais vez, ousadas? pelo jeito, para a Copa do Mundo, sim.
Normalmente na Betis tem mais homens, né? Mas aparentemente para a Copa do Mundo a gente tem um pouquinho mais de mulher aí apostando quem vai ganhar a Copa. Você me traz uma informação interessante, porque qual que é o papel, então, de um evento esportivo global do naipe da Copa do Mundo nesse comportamento de apostas do brasileiro? Você já me traz uma informação, primeiramente, que as mulheres são mais ousadas nessa aposta, né? Tem mais algum outro viés que vocês identificaram que, particularmente, a Copa do Mundo ou eventos esportivos dessa natureza trazem de diferencial no comportamento do apostador? Então, normalmente, Marco, quando a gente pega as outras pesquisas de bets que a gente já fez, a gente tem uma distribuição de faixa etária que é mais ou menos homogênea, né? Tem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Neste caso da Copa do Mundo, a população entre 45 e 54 anos é a que mais vai apostar. A gente tem 46%, o número cresce muito, cresce 9 pontos, né? Então, essa população entre 45 e 54 anos, 46%, quase metade das pessoas dessa faixa etária vai apostar em jogo da Copa do Mundo de alguma forma. É bastante, né? Dá uma diferença grande aí entre os outros recortes de faixa etária. E na pesquisa foi possível identificar também se esse comportamento de apostas, especificamente na Copa do Mundo, se ela atrai o público majoritariamente veterano. Você já me estabeleceu aí uma faixa etária a partir de 45 a 54 anos, não é isso? Ou há espaço para os novatos? Tem gente que se aventura pela primeira vez. Tem várias pessoas que, tipo, a gente tem ali, acho que 9% das pessoas que vão apostar nesta Copa do Mundo vai ser a primeira aposta da vida delas, né? A gente chega à conclusão que também é bastante. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só 10%. Gente, a gente está falando de um país de 220 milhões de habitantes, né? Então, assim, 10% desses 37% que pretendem apostar vão apostar pela primeira vez agora, nessa Copa. A gente torce para que pegue o gosto da aposta saudável, né? Da aposta positiva. Bem, a gente está apresentando Comunicação SA, que hoje recebe a Lígia Mello, que é diretora de estratégia do IBU, o Instituto especializado em monitoramento de insights de consumo. E a gente vai então para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Lígia Mello, diretora de estratégia do IBU, sobre a pesquisa que eles realizaram, traçando aí o perfil do apostador brasileiro. Lígia, quais são os dois principais fatores que impulsionaram ou que impulsionam os brasileiros a apostar no Mundial e qual a diferença percentual entre eles? Então, na verdade, quando a gente pergunta o que motiva, né, o brasileiro a apostar na Copa do Mundo, o primeiro é a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar ali um pouquinho a mais, quer a possibilidade de entender que o seu conhecimento de futebol pode gerar para ele um plus financeiro de alguma forma, né? E a segunda coisa, Marco, é diversão e entretenimento. O brasileiro se diverte apostando na Copa do Mundo. Né? A diferença é de um ponto percentual só entre os dois. A gente tem 46% das pessoas com a possibilidade de ganhar dinheiro e 45% das pessoas pensando em diversão e entretenimento. Né? O terceiro item é um item interessante, porque por mais que a gente seja ficcionado no Brasil, né, 30% dos brasileiros apostam porque eles acham que eles vão assistir os outros jogos com mais emoção. Do tipo, eu não conheço esses caras, mas puta, eu vou torcer pro Uruguai. Por exemplo, ontem, né? Alemanha e Paraguai.
Gente, eu fico pensando quem apostou no Paraguai no jogo de ontem, né? Primeiro que os amigos chamaram ele de maluco, né? Tipo, cara, você tá louco. Mas no final ele acabou sendo o vencedor aí, né, da partida. Então eu acho que o brasileiro tem um pouco disso. A gente tem o ganho financeiro, que hoje é o maior alerta, né, de jogos bets no geral antes da Copa do Mundo. Mas na Copa do Mundo tem muito da brincadeira de ganhar dinheiro. Por exemplo, o bolão da família, você ganha R$ 1.000, você ganha, né, R$ 100, jogou 200 pessoas, tal. E o entretenimento mesmo, a diversão, do tipo, puta, eu conheço, eu gosto de futebol, eu entendo de futebol, né? Eu acho que a Copa do Mundo traz um pouco as pessoas para esse lugar. E essa Copa, como você mesmo comentou, a maior Copa da história, eu acho que ela está colocando o futebol em outro lugar para as pessoas, né? Não tem mais aquilo, né? Ah, é o Brasil, a Inglaterra, a Espanha e a França. Não é não, bicho. Né? A Itália não foi para a Copa, né? A gente está vendo aí países avançando que ninguém tinha imaginado que podiam avançar. Então eu acho que a gente brinca aqui na Ibu que o futebol está mais democrático em termos de ter jogadores bons em todos os países, né? Que antes esses jogadores estavam concentrados em alguns grupos. Mas a possibilidade do brasileiro é sempre o dinheiro e, se possível, uma diversão aí para aproveitar um pouquinho mais os jogos. Se é uma coisa que, não, que é uma marca nessa Copa, de fato, não é a obviedade, né? É, Agora, você tocou na questão do bolão, da família, dos amigos. O que é que mais motiva o apostador a fazer a sua fezinha nos jogos? É a publicidade ou é essa coisa familiar? A pesquisa ela chegou a abordar essa questão também, não? Quando a gente cruza as informações, Marco, a gente observa muito que o que move o brasileiro nesse afã como é que eu vou te dizer? É chegar com o Brasil lá na frente, né? Então, assim, quando a gente começa a entender a frequência do jogo, quanto você pretende jogar, por exemplo, por mais que a gente esteja falando de Copa do Mundo, a gente foi entender como que esse brasileiro joga normalmente, né? A maioria dos brasileiros joga só algumas vezes por mês. Ele não é aquele cara heavy user, aquele cara que está sempre ligado para jogar, né? E a Copa do Mundo consegue trazer tudo isso para 52 dias, né? Você pega um Brasileirão, o Brasileirão leva lá, não sei, acho que 10 meses, 8 meses, não sei. Né? A Copa do Brasil também. Quando você pega a Copa do Mundo, são 52 dias de jogo todo dia. Né? Então, eu acho que esse é o principal motivador do brasileiro. O brasileiro quer estar inserido no jogo. O brasileiro quer estar inserido nesse movimento que é uma das maiores festas do planeta, né? Que é a Copa do Mundo. Eu acho que esse é o grande motivador. E daí, dentro das casas, sempre tem aquele ou aquela que a gente viu aí que as mulheres vão apostar mais, que se considera mais entendedor de futebol. E daí quase sempre é essa pessoa que é o agregador da família. É ele que faz o bolão, é ele que reúne as pessoas para o jogo. Então, eu acho que é nato do brasileiro, é cultural mesmo. Antes de começar a Copa, muita gente estava dizendo: o brasileiro não vai assistir a Copa, o brasileiro não está nem aí para a Copa. Eu acho que as crianças tiveram um fator super importante esse ano, Marco. A gente tem isso numa outra pesquisa que não é nessa. A ideia de fazer os álbuns de figurinha, que virou uma febre incrível no país, fez os pais retomarem aquele amor, sabe? Quem não estava pensando em Copa do Mundo e tem filho pequeno, não teve opção. O cara teve que fazer o álbum da Copa do Mundo. Teve que ir lá descobrir quem é o Gabriel, quem é o Martinelli, quem é. Que são pessoas que talvez as pessoas nem estivessem acompanhando no futebol fora do Brasil, né? Então, realmente muito cultural do Brasil e as crianças aí tiveram um fator importante esse ano de trazer o coração do brasileiro de volta para o futebol. É verdade, é interessante esse fenômeno, porque eu, por exemplo, Lígia, não sou um aficionado no futebol, mas eu me vejo assistindo todas as partidas, ou aquelas que eu consigo assistir, porque tem algumas que vão até de madrugada, né? Ou outras estão fora de um horário assim, que é horário de trabalho, né? Mas eu assisto a todas elas, é de time que eu nunca ouvi falar na vida, mas parece que é um entretenimento que contagia, né? Você já falou sobre a questão dos valores, que os homens apostam menos que as mulheres, isso logo no começo da nossa conversa. Mas quando o assunto é teto máximo de gastos por rodada
especificamente na Copa do Mundo, né? A pesquisa chegou a interpretar qual que é o comportamento financeiro que predomina na maioria absoluta aí dos respondentes, não? Sim, a gente pediu para as pessoas aí qual que é a média que eles acreditam que pode ser, o que eles podem apostar por vez, né, em cada jogo e tal. A maioria dos brasileiros vai apostar entre 21 e 50 reais. Né? A gente tem ali 36% dos brasileiros tá mais ou menos nesse valor de 21 a 50 reais. Os 27%, que é o segundo grupo, né, de pessoas que vai fazer essa aposta, ela vai apostar até 20 reais. E daí, Marco, não estou enganada, né, mas as mulheres estão nesse lugar. Elas querem apostar, mas elas vão apostar um pouco, né? Os homens apostam mais. Para você ter uma ideia, até 20 reais, por exemplo, a gente tem 27% da nossa amostra vai gastar até esse valor. Só 12% desse valor são homens. Né? O resto são mulheres. E, em contrapartida, os nossos amigos homens, né, é o único público que vai gastar mais de 300 reais por aposta. A gente tem 4% da nossa amostra que vai apostar mais de 300 reais. Só homens. Não tem nenhuma mulher nesse grupo. Agora, é possível, diante disso, dizer que os apostadores eles pretendem gastar mais na Copa do que normalmente Sim, ou que gastam habitualmente? habitualmente. Sim. Habitualmente, a gente quase sempre acima de 300 reais por aposta é quase zero, Marco, normalmente, no Bets. A média, o teto máximo para jogos normais, assim, é em torno de 100 a 120 reais. Então, na Copa do Mundo, a galera tá apostando mais ali. Com base na pesquisa, é possível fazer uma projeção, Lígia, de quantos brasileiros estão apostando nesse momento na Copa do Mundo? É possível fazer esse tipo de cálculo? Na verdade, o que a gente pode fazer é, acreditando que o Brasil continua na Copa e a queda das pessoas apostando, ela deve acontecer se o Brasil sair fora. Se o Brasil perder em algum momento agora, a tendência natural do brasileiro é parar de apostar ou apostar menos, né? Porque o Brasil não está lá. Enquanto o Brasil está, Marco, tanto que a gente tem uma expectativa aqui na IBU, se a gente passar no domingo, nós vamos rodar uma outra pesquisa semana que vem. Porque a gente acredita que esse número vai subir. Então, hoje a gente acredita de público adulto, acima de 18 anos, divisão do Brasil, a gente acredita que uma média de 3 pessoas a cada 10 está apostando de alguma forma hoje nos jogos que estão acontecendo. É bastante gente. Temos quase, então, um compromisso para a semana que vem, Lígia. É isso, vamos torcer para ter, né? Eu até brinquei aqui, eu falei, gente, eu estou torcendo muito para a gente ter essa pesquisa. Muito bem, nós estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Lígia Mello, ela é diretora de estratégia do IBU. O IBU é um instituto especializado em monitoramento e insights de consumo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! A 10ª edição do Prêmio Jatobá PR chega em 2026, com ainda mais oportunidades para destacar o melhor da comunicação corporativa no Brasil e América Latina e Hispânica. São 42 categorias à sua escolha. 12 são voltadas para organizações empresariais e públicas, outras 12 para grandes agências e mais 12 dedicadas a agências boutique. O prêmio também avança internacionalmente, com 5 categorias exclusivas para a vertical América Latina e Hispânica. E traz ainda uma categoria especial para cases sobre a Copa FIFA 2026, aberta a todos os participantes. Sem contar os prêmios especiais, como o Case Regional do Ano em cada região do país, além dos reconhecimentos de organizações do ano e cases do ano, destinados aos trabalhos mais bem colocados nas 4 verticais da premiação. Prêmio Jatobá PR 2026. Mais categorias, mais alcance, mais reconhecimento para o seu case de comunicação.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Lígia Mello. A Lígia é diretora de estratégia do IBU e aqui falamos sobre a pesquisa que traçou o perfil do apostador brasileiro, especialmente nesse momento de Copa do Mundo. Lígia, apesar do forte investimento em marketing, especialmente no marketing digital e aplicativos, qual o canal de apostas que surpreendentemente lidera a preferência nacional e isso com ampla vantagem? A Caixa, né? A velha Caixa. A velha Caixa. E daí, Marco, é uma coisa. A Caixa tá com. Ela tem 66% dos brasileiros apostam em jogos da Caixa Econômica de alguma forma, né? E daí a gente tem, claro, outro volume de pessoas que apostam em aplicativos de casa de aposta. Dá 42% dos brasileiros apostam nas bets específicas, e daí a gente tem os outros formatos. Esses são os dois maiores. A lotérica, seja a lotérica digital ou a lotérica, você vai lá na lotérica mesmo, né? Jogar de alguma forma, numa lotomania, em alguma coisa desse formato, né? Ou os aplicativos. E daí, Marco, uma coisa que a gente acompanha muito aqui no Brasil, aqui na IBU, que a gente acha importante, é que o brasileiro sempre jogou. A gente sempre foi um público da aposta, né? O brasileiro gostava do bingo, o brasileiro joga no bicho, a gente gosta do jogo, né? Então, quando as pessoas demonizam as bets, a gente aqui na IBU tem muito um olhar assim, o que precisa realmente é regulamentar e educar as pessoas. Mas o brasileiro não deixou de jogar no jogo do bicho todo dia lá, R$ 2 a hora que ele tá passando da rua e joga, né? Ou ele vai lá e faz a fezinha dele no jogo de futebol, ou na Mega Sena. Então, eu acredito assim, nosso, é cultural. Então, em vez de a gente ficar brigando contra uma cultura que já existe, né, por isso até que a gente fez essa pesquisa para tentar entender um pouquinho mais as pessoas, em vez de ficar brigando, acho que a gente tem que se juntar, né, a parte de comunicação, os canais de comunicação, as próprias bets mesmo, e ajudar as pessoas a apostarem melhor, né? Então, quando a gente olha que o brasileiro continua amando a lotérica, eu acho o máximo, né? Porque a gente vê uma história aí. Eu sou da época que tinha a zebrinha no Fantástico. Coluna do meio, né? Então, eu acho que é um pouquinho isso, assim, acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender, mas o brasileiro continua trazendo essas coisas da sua cultura. E aí a Caixa continua com a loteria no topo da lista. Uma ressalva aqui que nós éramos muito jovens, né, Lígia, nessa Éramos bem fase. jovens. É que a gente lembra porque a gente gostava de desenho, né, Marco? Era aquele desenho bonitinho, é por isso, senão a gente não ia lembrar, concordo. Ô, Lígia, o brasileiro ele ignora os riscos psicossociais dos jogos eletrônicos e de azar, já que você tocou no tema de regulamentação. E qual dado comprova o nível de consciência sobre o vício? Então, na pesquisa, a gente perguntou para as pessoas se elas acreditam que apostas esportivas podem se tornar um vício, né? Assim, e a maioria das pessoas que respondem a pesquisa aposta. A gente viu lá, a gente tem 40% das pessoas que apostam. 80% das pessoas acredita que sim, que pode se tornar um vício. Então já existe uma consciência nas pessoas, né? 80%, gente, é 8 em cada 10, né? É bastante gente que tem noção que se eu começar a apostar muito, eu corro o risco de ficar viciado neste lugar, né? Mas uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, Marco, é a diferença entre a aposta esportiva e o tigrinho, né? São duas coisas bem diferentes, né? Na aposta esportiva, por mais que a pessoa possa ficar viciada, enfim, ela possa querer ganhar muito, existe uma lógica na cabeça dela. Quem vai ganhar o jogo? Alemanha ou Paraguai? A Alemanha já tem Copa, o Paraguai é a segunda vez que está indo para a Copa, vai dar a Alemanha. Existe uma lógica na cabeça da pessoa e ela faz uma aposta ou duas apostas em cima do jogo. Quando a gente vai para o tigrinho, para a roleta, para o bacará, qual que é o problema? A pessoa não tem noção do que ela está gastando. Por quê? Cada vez que ela dá um botão no celular dela, ela perdeu R$ 5. Porque não existe um pensamento, existe uma coisa que gira, né? Você joga lá, girou, perdi 5. Ah, vou tentar mais 5. E quando ela vê, ela jogou R$ 50 em 3 minutos. É dopamina Né? pura. Exato. Então, esse jogo é o jogo perigoso.
né? É o jogo que a pessoa perde a noção, porque você perde a noção mesmo. Se você perguntar para a pessoa quando ela tá no finalzinho lá, ela tava jogando, você vira para ela e fala assim, Marco, quantas vezes você jogou? Dificilmente ela vai lembrar. Ela jogou até acabar o dinheiro que ela tinha lá. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. E quando ela viu, ela perdeu todo o dinheiro. Então, a gente aqui sempre comenta que a aposta esportiva, pelo menos, existe um pensamento, né? Eu não torço para nenhum time aqui em São Paulo, também não torço no Paraná, mas assim, dificilmente você vai ver um corintiano apostando muito dinheiro no Palmeiras, né? Um vascaíno jogando a favor do Flamengo, né? Então, existe um emocional, uma inteligência que faz a pessoa ter um pouco de pensamento. E a aposta esportiva, ela tem um pouco desse respiro para as pessoas. E um dado que complementa um pouco isso, Marco, na pesquisa a gente perguntou para as pessoas que tipo de apostador ele se considera. Se ele é um apostador casual, que é aquele cara que, puta, vou jogar na minha intuição aqui. Se ele é um punter, que é uma terminologia que se usa nas apostas, né? Que ele entende sempre o pré-jogo, ele vai olhar histórico, né? E tem o trader, que é o cara que faz a análise, que pega um papel, uma caneta, ou põe no Excel, ou enfim, para jogar. São esses 3 tipos que hoje em dia o planeta define, né, como perfil de apostadores. No Brasil, 45% dos apostadores se considera casual. Ele não é um cara que já chegou nesse ponto de ter que ler tudo, ter que aprender. Ele só quer se divertir, ganhar uns trocados, né, vamos dizer assim. Né? Em segundo lugar, tem o cara que não sabe o perfil dele ainda. 32% das pessoas. Então, a gente, como instituto, e mapeando o Brasil inteiro, a gente acredita que a comunicação, o mercado, as próprias bets, elas têm um momento incrível agora, né? De ensinar essas pessoas, porque elas ainda não se definiram. Elas não sabem ainda se elas torcem pro A, pro B, pro C, ou como é que funciona. Né? Então, eu acredito que a gente existe aí um caminho. Eu não acho que as bets vão embora. Mais ou menos como há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando começou a existir as policies para venda de cigarro. É a mesma coisa, né? O que a gente precisa agora é regulamentar, ensinar, instruir e deixar as pessoas jogarem. Né? Eu sei que parece meio assim, é um absurdo, porque você não conhece alguém que perdeu a casa, que perdeu... Conheço, a gente monitora esse mercado, né? Mas a aposta esportiva, ela tem muito menos esse viés. A aposta da roleta está nesse lugar. A aposta de jogo de futebol, ela é muito mais tranquila, vamos dizer assim, do que essas outras. Você toca num ponto nevrálgico realmente, porque existe inclusive uma campanha muito recente, muito forte nas redes sociais, sobre a questão das apostas, especificamente tem lá até o Bloco no Tigrinho, enfim, né? É, o dano maior, pelo que você me fala, se refere a essas apostas online em que não envolve essa questão mais de análise, alguma coisa que até tem uma certa complexidade, ela é mais aposta no impulso, é isso? Isso. Quase 70% das pessoas endividadas em bets são pessoas que jogam, que não jogam aposta esportiva, jogam as outras, 70%. Né? Então, realmente são elas que realmente estão desequilibrando aí, talvez, o orçamento da casa das pessoas, né? De alguma forma, tá complicando aí um pouquinho. É essa galera que joga no tigrinho, na roleta, dessas coisas que realmente você não... E, na verdade, não é nem que a pessoa pense assim, eu vou apostar muito. Ela não percebe, né? Ela começa a jogar, ela ganha lá R$10, mas ela tinha 50 na conta, ela ganhou 10. Ela falou, opa, agora eu tenho 60. Vou jogar. E como é muito rápido, leva 8 segundos, Marco, cada clique. Então, em 1 minuto, o cara pode perder, se ele jogou R$5 em cada coisa, ele pode perder R$50, né? Deixa eu aproveitar então essa questão para perguntar a você se quando questionados sobre o histórico pessoal de descontrole, não sei se a pesquisa chegou a esse quesito de descontrole financeiro ou emocional com esses jogos, qual foi a proporção de pessoas que já acionaram o cartão vermelho ali para aquela situação de abismo frequente? Nessa pesquisa da Copa do Mundo, a gente não fez essa pergunta, Marco, mas a gente tem uma pesquisa de bets que a gente fez ano passado, onde a gente fez essa pergunta. 4 em cada 10 brasileiros já acionou algum gatilho de salvação
por ter ido além do seu limite. Pediu dinheiro emprestado para os pais, ou para o parceiro, ou para um amigo, entrou no cheque especial do banco, menos de 10% dos brasileiros foi atrás de um agiota ou de emprestar um dinheiro de alguém que pode estar cobrando um juro extorsivo. Mas, de novo, quando a gente fala de um país de 200 milhões de habitantes, é muita gente, né? Mas a gente tem ali essa média, mais ou menos 40% dos brasileiros, de alguma forma, já perdeu o controle em algum momento de jogo e foi pedir ajuda para alguém. Ou teve que vender um bem, por exemplo. A gente tem 8% desses 40% já vendeu um bem para pagar a dívida. Vendeu um carro, vendeu uma casa, vendeu o telefone celular para poder pagar a dívida que tinha feito de estar jogando. É triste, né? E preocupante, muito preocupante. Mas eu acredito que a gente tem aí um caminho para melhorar, e esse número, se Deus quiser, aí em 2 anos, esse número ser bem menor, das pessoas jogando, se divertindo, porque é uma forma de diversão para o brasileiro, né? A gente sabe que entretenimento é uma coisa cara, né? Então as pessoas, de alguma forma, elas acham que isso pode ser uma forma de diversão. Daí eu vou voltar com 30 segundos numa coisa que também a gente era criança na época, mas as pessoas iam no bingo, né? Era uma forma de diversão. Ia lá, comia, e gastavam muito menos do que eles estão gastando hoje no tigrinho. Né? Então, eu acho que tudo é uma questão de se pensar e se reanalisar uma estrutura nacional mesmo, de hábitos, e ver como que a gente consegue não privar o brasileiro, porque se você proibir, Marco, é pior. Né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Né? Também está na nossa cultura. Né? Mas eu acho que a gente tem um pouquinho desse olhar aí. Quem sabe um bingo, ir lá tomar o café da tarde no bingo junto com as vozinhas e ficar olhando a rolinha lá, seja uma coisa positiva. E uma forma de resolver o problema é entender o problema também, né, Lígia? Então, acho que a questão das pesquisas com a que vocês desenvolveram ajuda nessa direção também, né? Exato, exato. Bom, já que a gente está falando de apostas, eu queria propor uma aposta com você. Você topa? Topo, bora? Domingo, 5 de julho, 17 horas, Brasil e Noruega. Qual que é o seu palpite? Quem vence e qual o placar? Brasil e Noruega. Eu vou colocar um 2-0. Eu acho que a gente não toma gol da Noruega. 2 a Né? 0 para o Brasil. Pro Brasil, pelo amor de Deus. Eu acredito que a gente não deve tomar gol e acho que com a Noruega a gente consegue fazer aí um gol no primeiro tempo e daí conseguir respirar um pouquinho, quem sabe um 2-0 e a gente está indo para a próxima fase. Vamos conferir então esse palpite da Lígia para a semana que vem, já com aquele compromisso, hein, Lígia? De repente, se vocês já tiverem rodado a pesquisa, a gente volta aqui para Já atualiza. Tá. Perfeito. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Lígia Mello, diretora de estratégia do IBU. Lígia, muito obrigado pela sua presença neste Comunicação SA. Obrigada, Marco. Obrigado a todos. E vamos aí, gente. Bora para domingo aí torcer para o Brasil ganhar. Obrigada. Bom, obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.